Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 4. Já toda a gente abriu? Hebreus 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, diga a palavra de Deus. A palavra de quem? De certeza? Pronto. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olhe para mim. Nós temos que viver a nossa vida, como a Bíblia aqui diz, tudo está nu, tudo está patente diante daquele com quem nós temos um dia de tratar. Eu pergunto-me assim, com quem ou quem é esta pessoa que nós um dia temos de tratar? É Deus, irmão. Todos nós um dia vamos permanecer diante de Deus, porque todos nós vamos morrer. Diga, eu vou morrer. Você fica triste de saber isso, que vai morrer? Se você sabe quem você é, como o apóstolo Paulo dizia, o morrer é o quê? É ganho. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada para o céu. Esta é uma reunião em que nós damos apreço, damos tempo à palavra de Deus. No reino de Deus, na casa de Deus, há tempo para tudo. Há tempo para nós rirmos, há tempo para nós louvarmos a Deus, há tempo para nós estarmos em convívio. Tudo isso é importante e Deus adora que nós façamos essas coisas, que nós entremos na sua presença com louvor, com hinos. Mas hoje é uma reunião de estudo bíblico para que nós possamos nos fortalecer com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E em João 8, no versículo 32, você sabe o que diz lá? E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, a única coisa que tem poder na nossa vida para nos libertar é a palavra de Deus. É a palavra que nos liberta. Mas não é só a palavra, porque olha, esta palavra está aqui. Só estar aqui não vai fazer bem nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma estar aqui a palavra na Bíblia. Porque o que a Bíblia diz, conhecerás a verdade, e essa verdade, a verdade que você conhece, é essa palavra que o vai libertar. Por isso é que há muita gente que se diz filho de Deus, mas porque não conhece esta palavra, vive uma vida de fracasso. Não é a vontade de Deus que você vive uma vida de fracasso. A vontade de Deus é que você vive uma vida de libertação. Diga libertação. Quem é que está aqui que precisa de libertação numa outra área? Todos nós, irmão. Todos nós. Eu gosto muito de uma palavra que fala em Efésios. Que Deus deu uns para apóstolos, uns para professores, doutores, querendo o aperfeiçoamento. Significa que o aperfeiçoamento é uma coisa constante na nossa vida e é uma coisa que cresce. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você fica liberto, mais você fica aperfeiçoado, mais você fica parecido com Jesus, porque nós estamos aqui para ficarmos parecidos com Jesus. Amém? Quem é que está aqui e quer ser parecido com Jesus? Eu quero, irmão. Se há coisa que eu quero, é que eu seja parecido com Jesus, que o meu falar, o meu agir, o meu andar, até a maneira como nós comemos, como eu sempre digo, a maneira como nós comemos, o que nós bebemos, a maneira como nós nos vestimos, todo o nosso andar, toda a nossa vida, nós devemos desejar e devemos lutar para nós sermos parecidos com Jesus. Amém? Então eu vou pedir que vocês prestem atenção à palavra de Deus que vai ser hoje dada pelo pastor Martinho. E nós vamos, quem quiser tirar notas, tire notas, para você chegar a casa, você reler, voltar a meditar naquilo que você aprendeu.
para que você possa ser liberto. Amém? Hoje eu convidei algumas pessoas para estarem aqui, elas não estão, mas vamos orar por elas. Quem é que está aqui que convidou alguém hoje para vir? Olha, o Carlos trouxe uma pessoa, glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Como é que se chama, Fátima? Susana, seja muito bem-vinda. Também aqui os nossos irmãos, a irmã Isabel e o irmão Gabriel, sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E vamos fechar os nossos olhos. Olha, e fechar os olhos não é... Vamos pôr aqui para ver vocês. Fechar os olhos não é religião, irmão. É para você se concentrar, para que você não se distraia com a mosca que passou e o mosquito que pousou em cima de si. E o irmão do lado, não, fecha os seus olhos e vamos todos fazer esta oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para que o Teu nome seja glorificado neste lugar, na minha vida. O meu desejo, nesta noite, é que a Tua palavra traga libertação para a minha vida. Em nome de Jesus, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender a Tua palavra e que eu possa praticá-la na minha vida. Em nome de Jesus. Ora sou eu, Pai, em nome de Jesus, e coloco todo este povo na Tua presença, Senhor. É o povo o qual Tu deixas o Teu Filho para morrer por cada um de nós. E eu Te agradeço, Senhor, porque é boa a Tua vontade, Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ela está a ser feita na nossa vida, Senhor, e nesta igreja, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que nenhum dos Teus planos para esta igreja irá ser frustrado em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti todas aquelas pessoas que convidei para vir aqui hoje, que os nossos irmãos convidaram, Senhor, e que por algum motivo não vieram. Nós oramos por cada uma delas e pedimos ao Senhor Santo Espírito que convença cada uma delas do erro, do pecado e do engano, e que a palavra da salvação dê fruto nas suas vidas em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, todos os nossos amigos, todas as pessoas que temos convidado, Senhor, e eu abençoo também todo este povo em nome de Jesus. E desde já, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração é só para Ti, porque Tu és o único que és digno, Senhor, porque Tu morreste, Tu ressuscitaste e estás sentado à direita de Deus Pai e intercedes por nós. Em nome de Jesus, nós Te amamos e glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. E antes de sentar, dê um abraço à pessoa que está ao seu lado e diga: é tão bom ter-te aqui hoje. Então, boa noite a todos. Hoje nós temos uma palavra muito importante, que, aliás, todas as palavras são importantes. E esta é a quarta lição de uma série de lições que tem como título O que significa viver pela fé. Nós temos um versículo... Irmão, não ponhei. Não, de repente... Esta lição tem como base um versículo que todos os irmãos conhecem, que é Marcos 4, 26. Vamos lá abrir. Marcos 4, 26. E diz assim, glória a Deus, passou o vento, passou logo para a página 10. E dizia, quem é que dizia, irmãos? É Jesus que diz. É Jesus que está a dizer para cada um de nós. O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Esta é uma parábola, irmãos, que Jesus nos dá a entender e nos mostra que nós, um crente, é como um agricultor. Nós temos que estar constantemente a semear na obra de Deus. Um agricultor está constantemente a semear. Eu não sei quem percebe da agricultura.
Neste momento, eu estou a acabar de colher milho, batata que ainda não terei ainda, tem feijão, mas já estou a pensar em outras colheitas que vou fazer. E este é muito básico. Sabe porquê que Jesus falou assim, parece básico? Para que todos nós possamos entender e compreender, irmãos, que é possível nós sermos prósperos olhando para a maneira que o agricultor faz. E o agricultor o que é que faz muitas das vezes? Ele limpa os terrenos, tira as pedras, tira as ervas daninhas. E isso o que é que significa, irmãos, na vida de um crente? Nós devemos a ver, irmãos, que a nossa alma é a terra. A nossa alma é a terra. O agricultor precisa de 3 elementos essenciais: as sementes, a água e a terra. Isso significa coração, espírito e alma. Nós temos de ter a nossa alma limpa de pedregulhos. Você sabe o que é um pedregulho na alma de um crente? É um ódio, é um rancor, é vícios, é pecados não confessados. O que é que está a entender? Imagine um agricultor que quer fazer uma grande plantação. Se ele não limpar o terreno, o que é que você acha que vai fazer? Não vai ter grande sucesso. Porque ele tem que limpar o terreno, como deve ser, queimar as ervas, arrancar as ervas daninhas, para que aquilo que ele quiser colher nasça e produza-se bem. Amém, irmãos? Assim nós, irmãos, o dinheiro é muito importante, e não vou ler, mas Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta e te lembrares que tens alguma coisa com o teu irmão, deixa ali a tua oferta, vá reconciliar com o teu irmão, depois apresenta a tua oferta. Porquê, irmãos? Porque se você vai pôr a sua oferta nas mãos de Deus, com o seu coração limpo ou em pecado, a igreja recebe, mas Deus se calhar não vai multiplicar. O que é que está a entender? A igreja recebe, é contabilizado na igreja, naquele dia de ofertas foi X. Mas se você está à espera da multiplicação, se calhar não vai haver. Irmãos, quem é que determina o que você vai colher? Quem é que determina? Somos nós que determinamos o que vamos colher. É, não é? Sou eu que determino o que vou colher. E muitas das vezes, já ouvi: não se mexe tanto, não se mexe tanto. Irmãos, eu comprei 20 pés de brócolos, dei brócolos, verdade ou uma mentira, quem é que sabe, diga amém. Dei brócolos, comi brócolos e os porcos comeram brócolos. Sabe, para lhe dizer o que é, e não estou a falar brincadeiras, para lhe dizer que quem determina o que você vai colher somos nós. No reino de Deus, quem determina o que vai colher somos nós. Se você for liberal para Deus, Deus é liberal para consigo. Se você é do PS, a Bíblia diz: tudo que o homem semear vai colher. Se você é liberal assim, mãos abertas, Deus vai ser mãos abertas para si. Se você é um mão de vaca, você vai receber também assim. Está a perceber, irmãos? Portanto, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse tudo aquilo que você quiser colher, tem que semear primeiro. Amém? Irmãos, e o segredo, se você é como eu, você é um filho de Deus, Deus institui para nós vivermos pela fé, é uma maneira totalmente diferente do que o mundo faz. É, não é? Deus tem-nos a nós como seus filhos e Ele tem uma maneira diferente para nós do que o mundo lá fora. A gente sabe que as pessoas lá fora vivem como vivem, enganam, roubam, aldrabam-se uns aos outros e eles vivem e escapam e vivem bem. Mas para nós que somos filhos de Deus, Deus fez um caminho diferente dessas pessoas. Temos que viver pela fé e para viver pela fé temos que pôr certos princípios que Jesus nos ensina na sua palavra para nós podermos vencer, irmãos. E o segredo é semear, irmãos. Mas isto é complicado porque nós temos um inimigo. Quem é que sabe que a maioria das vezes o sucesso é o perdão? Sabemos ou não sabemos? Mas porque é que é difícil? Porque é um medicamento muito essencial para aquela situação. É, não é verdade? Quem é que está a entender? Porque é muito bom, é difícil. É difícil a gente às vezes nos humilharmos e aceitarmos a derrota, porque queremos sempre
dizer o nosso acho, mas não foi bem assim. Porquê? Porque nós temos um inimigo que quer fazer com que essa verdade não permaneça. Que a pessoa não se abre e diz assim, olha, realmente fui eu o autor de tudo isto, perdoa-me. Porque é muito bom. Também, irmãos, no reino de Deus, se o diabo quiser impedir, se ele puder impedir de você semear, ele impede, irmãos. Olha, não faças isso. Olha que eles querem o teu dinheiro. Olha que eles vão à igreja, não leves a carteira, irmãos. Porque ele sabe, irmãos, que existe como é que eu digo? Existe há uma grande vontade de Deus nos abençoar quando nós pomos nas mãos de Deus aquilo que é nosso. Irmãos, e eu nem sempre fui assim. Eu aprendi ao longo dos anos, porque já sou crente já faz 15 anos, mas eu nem sempre fui assim, irmãos. Eu tenho aqui na minha lição 3 apontamentos que eu marquei que para mim foram traumáticos. Não digo traumáticos assim, mas foram marcantes na minha vida. Olha, primeiro, eu estava na casa de Santo António, comprei a sanita para a minha casa de banho, que tenho um andar de baixo, sanita, lava-mãos, banheira, mostradora, toalheiras, os acessórios para uma casa de banho. E depois comprei um móvelzinho por cima do lava-mãos, que é um armáriozinho em inox, que tem umas portinhas, que é de colocar lá a escova de dentes, e não sei o que mais, sabonete, e não sei o que mais. Quem é que está a entender? E ao lado, quando eu estava comprando isso, estava um jovem, mais ou menos com a minha idade, também a comprar. Só que ele olhou, gostou, mostrou-se interessado, mas não pôde comprar porque não tinha dinheiro. E você sabe o que me aconteceu? Veio uma coisa dentro de mim e disse, compre e oferece-lhe aquilo. E eu pensei, nem conheço ele de parte nenhuma, vou-lhe dar aquele. Isso aqui era bom. Não dei. Você sabe o que aconteceu? Andei dias e dias com aquele pesar de poder ter feito aquilo e não fez. Está a ver? Irmãos, o segredo é semear. Você quer saber mais um? São 3. Eu tenho um tio, Manelinho, que vivia por baixo da minha casa, portanto, quando eu aceitei Jesus mais a minha esposa, naquele sítio nós fomos os primeiros. Nunca ninguém tinha mudado de religião, nunca ninguém tinha para ler a Bíblia. Nós éramos uns prevaricadores lá da zona, irmãos. Então éramos muito mal vistos pelas pessoas. Agora você que imagina a minha casa, quando eu fui para a minha casa, que ela só tinha armação, mas não tinha tanto falso ainda, porque a gente estávamos assim dentro do quarto, mas ainda víamos assim as calhas em ferro e a telha, e vinha lá um homem de Mexico, o homem pensava que nós estávamos à vontade, e ele punha-nos a cantar, o sangue de Jesus, e aquilo ali bastante alto, e à noite, 9 horas da noite, às vezes mais tarde, e o homem então incentivava, irmãos, mais alto, e as minhas filhas também sem pensar, o sangue de Jesus, meu. Irmãos, aquilo caía muito mal na vizinhança, irmãos. E eu sei, porque eu apanhei mais do que uma vez, que eles diziam mal de nós, por nós sermos crentes. Está a perceber? E eu se meti. Eu não estou a mentir, estou a falar direito, irmãos. Mas um dia o homem abriu-se comigo. E ele contou-me. Aquilo que me disse não foi mentira. Estava a passar dificuldades e que tinha gasto muito dinheiro no médico e não sei o que mais. Havia uma voz que dizia assim, ajuda-o, dá o dinheiro para ele comprar as pastilhas. E eu pensei assim, este malandro que diz tanto mal de mim, ainda vou-lhe dar as pastilhas para ele ficar bom? Nunca na vida. Não lhe dei. Ficou para trás, não lhe dei. Irmãos, se você soubesse os dias que eu passei com aquele pesar de não ter feito a vontade de Deus, você nem imagina, irmãos. O tempo que passei com isso. E outra vez, isto foi tudo há muitos anos atrás. E disse, já sou crente há 15 anos, não foi? Mas na verdade já vou quase para 30. Isto para dizer que muitas coisas já se passaram. E você quer saber ainda de outra? Um dia, eu estava em casa, chega lá um fulano que era um malandreco da aldeia, da zona, que era o Paulo Pascavalas, e ele disse-me, Mestre Martinho, e vem cá que o Américo disse para você lhe emprestar 35 contos, 3 contos e 500 para comprar 2 garrafas de gás.
E eu pensei assim, bem, o pai disto do Peixe Cavalas vem à minha casa ver a palavra de Deus. O Américo vem, mais a mulher e o cunhado vem à minha casa ver a palavra de Deus. Bem, o que é que eu faço? Se eu não empresto, o rapaz está aflito, o que é que ele vai dizer depois? Lá eu disse à minha mulher, olha, Salete, você tem aí 3 contos e 500, dá ao Paulo que o Américo pediu para comprar 2 garrafas de gás. E eu, pronto, ele levou os 3 contos e 500, mas passou um mês, passou 2, e passo pelo Américo e disse, Américo, tu pediste 3 contos e 500 para pagar, para comprar 2 garrafas de gás pelo Paulo. Ele disse, eu não pedi nada disso. E disse, não pediste? Não, então aquilo foi à minha casa, já tem uns 2 meses, pedi 3 contos e 500 para comprar 2 garrafas de gás, ele disse que era para ti. Ele disse, não foi para mim. Não foi para mim. O que é que eu faço? Eu ainda era novo, irmãos. Enchi-me de coragem, vou à obra onde ele estava e disse, Paulo, falei com o Américo disse, não, o dinheiro não foi para ele, foi para ti. Então como é que vai ser este? Ele começou a não sei como, agarrei nele, irmãos. Cabeça para baixo, não sei como, e trouxe o dinheiro, irmãos. Trouxe o dinheiro mesmo a sério, irmãos. Do princípio, quando eu estava ouvindo a palavra de Deus. E depois eu vim para casa, porque eu lia muito a Bíblia. E lá estava, se alguém entrar aquilo que eu não lhe tornes a pedir. E... Mas eu pensei assim, mas deste ele livrei-me. Mas o dinheiro já cá está. Glória a Deus. Essa foi mais uma asneira. Querem saber mais uma asneira que eu fiz? Irmãos, eu fui a Angola. Irmãos. E você que ouça mestre. São pesares, mágoas que tenho no meu coração que Deus me pôs para eu vencer, irmãos. Hoje, graças a Deus, já venci ainda esta semana ou a semana passada. Estava em casa, chegou lá uma pessoa à minha casa e disse assim, Martinho, eu não tenho cebola em casa, será que podia arranjar uma cebola? Eu tinha comprado cebola, tinha lá em 2 sacas daquelas vermelhas. E tirei os cabos dentro das sacas e ficou um resto de cebolas no fundo. Vi tudo, uns 2,5 kg, 3 kg. Mas tinham umas 8 ou 10 cebolas. Agarrei no saco com aquelas cebolas, dei ao homem, o homem agradeceu-me tanto, queria-me pagar. E disse, não preciso de dinheiro, Virgílio. Foi de estar assim. Depois, aquele pesa, irmãos. Quando a gente semeia, irmãos, mexe com os outros, irmãos. Mexe com as outras pessoas, irmãos. Porque nós somos filhos de Deus e nós sabemos a importância que existe no dar, irmãos. Existe uma grande importância no dar. E então o homem disse, olha Martinho, quer abóboras? Daquelas verdes, assim, curvadas. Como é? A porem a terra. Eu pensei, bem, não vou recusar, porque eu já aprendi, irmãos. Sempre que alguém me dá alguma coisa, se eu não precisar, eu vou receber. Sabe porquê? Porque um dia estava em Mexico e uma senhora insistiu tanto comigo em me dar semilhas e leva as semilhas. E depois, você sabe o que eu não recebi? E disse, olha, irmã, eu estava a pensar que estava-me a mostrar sério para ela. E disse, irmã, mas eu tenho, fica-me feio, e eu digo que não tenho a receber. Logo que eu sei do pai da senhora, sabe o que é que veio a mim e fez-me entender? Impediste dela ser abençoada. Está a perceber? Mas o homem das abóboras, ele levou um saco à fazenda, ele agarrou-me 3 abóboras e ele deu-me as abóboras. Está a perceber? Existe uma grande importância no dar, irmãos. E se você aqui tem semeado, irmãos, e não tem visto a mão de Deus, eu digo a você, irmãos, por experiência própria, virá o dia em que Deus vai reunir todas aquelas coisinhas que você deu aqui e ali, e Deus é poderoso para fazer com que você estiver numa situação em que precise de um bolo. Você já recebeu um bolo, irmãos? Já recebeu um bolo? Olha, eu já recebi um bolo, irmãos, de dinheiro, 800 contos, que tinha tanta coisinha aqui e ali, que aquele bolo, aquele dinheiro, espalha dinheiro em cima da cama e depois meteu em cima da cama, no meio das notas, e não sei o que mais. E você sabe qual é o sentimento que eu tenho, irmãos? Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Quem é que sabe o que é que Pedro disse a Jesus quando viu tamanho peixe? Você sabe o que aconteceu? Eu recebi uma dinheirama na altura de 800 contos, já tem muito tempo, e havia tanta coisinha pequenina para pagar, 20 contos aqui, 15 contos aqui, veio aquele dinheiro aqui, tapou tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu estava a dizer, irmãos, que fui a Angola. E dei-me muito bem lá com aqueles irmãos. Tinha muitos amigos lá. E você sabe uma asneira que eu fiz? Quando eu contei à minha esposa até disse, Marta, então não há um irmão negro que pede as minhas sapatilhas e eu neguei de lhes dar.
Fogo. O irmão disse, irmão, como você vai para Portugal, será que você podia me dar as sapatilhas? E disse, não posso, não tenho outras. Fogo. Depois de caminhar de lá, a minha esposa, quando disse aqui. Até o aftershave, irmãos, que eu trouxe para casa, irmãos. O desodorizante, irmãos, que podia ter deixado lá isso. Fica uma mágoa tão grande, irmãos, não ter feito isso. E não era que não foi falta que Deus não me dissesse, faz, semeia, irmãos. Sabe uma coisa que eu já aprendi? O diabo nunca deixa para você semear. O diabo sempre diz, tem cuidado, não deixe. Irmãos, eu tenho recebido muito, irmãos, mas eu também tenho semeado alguma coisa. Já dei ofertas 2 vezes na mesma reunião à mesma pessoa. Uma vez era assistente na igreja Maná, no Pico dos Barcelos, chegou um irmão da igreja de Amadora, cumprimentei, então como é que está o irmão? Diz assim, eu não estou muito bem, porque o meu pai faleceu ali na Nazaré, e vim cá ao funeral, não está muito bem a coisa. Ele não me disse, quero dinheiro. Eu fui lá, pronto, agarrei em 2 contos, toma. Depois, ao decorrer da reunião, quando o homem saiu, comecei a me examinar e pensei assim, mas 2 contos para que dá? Acabar-me os contos do homem outra vez. Glória a Deus. Também já recebi 100 contos. Irmãos, o segredo, irmãos, é semear, é pôr algo nas mãos de Deus, para que Deus possa multiplicar na sua vida, irmãos. O que significa viver pela fé, irmãos? Viver pela fé, irmãos, é você abrir mão daquilo que você tem e você pôr nas mãos de Deus para que Deus possa multiplicar, irmãos. Se você não puser nada nas mãos de Deus, nada vezes nada, o que é que dá? Eu quero dizer mais uma coisa, irmãos. Eu lidei com uma pessoa, irmãos, que vinha à igreja e eu contava-lhe isto e ele via. Ele via o que acontecia, porque era realmente verdade. Eu sempre dei, a minha esposa sempre dá e sempre nós recebemos. Sempre nós recebemos. Muito acima daquilo que nós damos. E você sabe que eu contei-lhe tudo isto, como aqui fazia, e ele começou a fazer e não estava a funcionar na vida dele. Vocês estão a perceber? Vou dizer novamente. Eu contava e ele via as coisas que aconteceram na minha casa, da maneira que eu dava, e ele veio e pensou, também vou começar a fazer. E ele começou a fazer e não estava a funcionar a vida dele. Eu quero lhe dizer uma coisa, sempre que você dá alguma coisa a alguém, essa semente, esse valor, tem que morrer. Você sabe o que é que tem que morrer? Você sabe que uma semente, para ela germinar, tem que morrer? Tem ou não tem que morrer? Se for uma semelha, você já viu como é que ela apodrece? Se for feijão para dar outra origem a outro feijão, ele tem que apodrecer. O que é que significa quando eu dou alguma coisa, alguém tem que morrer? Você não pode ficar a passar a vida inchado pensando no que você fez. Quando mais depressa você esquecer isso e você agradecer a Deus, mais depressa virá a bênção sobre a sua vida, irmãos. Você tem que dar e morrer, esquecer. Irmãos, eu até tenho escrito na lição. Linda coisa, irmãos, é viver na inocência. Na inocência, irmãos, quando a gente ouvimos a palavra de Deus e fazemos, porque funciona, irmãos. Mas se você vai para casa e vai pensar assim, eu gostei daquela pregação, eu gostei daqueles testemunhos, eu vou começar a dar, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Linda coisa é viver na inocência quando nós ouvimos a palavra de Deus, pomos em prática e as coisas acontecem, irmãos. Irmãos, eu tenho um testemunho de uma irmã que me contou há 10 anos, irmãos. Esta é sobre a lição, irmãos, não tem culpa. O que significa viver pela fé? O segredo é semear, irmãos, não é fazer assim, porque há pessoas que pensam assim, para eu ser próspero, e tenho que fazer horas extras, e tenho que ter, além do meu trabalho fixo, tenho que ter mais um trabalho, e se eu preciso deixar de ir à reunião, eu deixo de ir, mas... e tem que lutar pela vida, irmãos. Você tem que lutar pela vida, mas é contrário àquilo que Jesus disse. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado, irmãos. Você sabe, o sucesso é quando você ouve a palavra de Deus e você faz, irmãos. E você faz, irmãos. Na Bíblia, irmãos, nesta lição, não vem a falar, irmãos, mas há princípios que você, como crente, você tem que fazer para você ver a prosperidade de Deus na sua vida. Primeiro, você tem que ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Para quem? Para a igreja ou para o pastor? Para Deus. Você dá na igreja, mas é Deus que vai multiplicar isso, irmãos.
E você pode pensar assim, mas eu tenho familiares, tenho pessoas à minha volta que têm necessidades extremas e a igreja rica, a igreja próspera. Irmãos, este já é uma coisa muito antiga. Faz sentido você ir almoçar a um restaurante e pagar no outro? Faz sentido? Não faz. Então, o seu dízimo e as suas ofertas, você deve dar na igreja onde você é alimentado espiritualmente. Mas eu tenho pessoas à minha volta que necessitam. Então, do resto que lhe sobra, você agarra nisso e você semeia nas pessoas. Irmãos, você até pode pensar assim, se tivesse pessoas a quem pudesse... Irmão, você tem um mundo à sua frente em que você pode semear para você ver a bênção de Deus na sua vida. Mas para eu ser abençoado tem que dar na igreja. Mentira, irmãos. Mentira. Onde você semear, irmãos, vai produzir, vai dar fruto, irmãos. Diz? A minha esposa... Mas você sabe o testemunho que eu ia contar? Há mais de 10 anos que eu vi este testemunho, irmãos. Mas sempre que eu me lembro dele, me abençoa. Você que ouça com atenção, porque esta lição é o que significa viver pela fé e o segredo é semear. Você veja um testemunho de uma senhora que há uns 70 anos, ela já tinha 74 anos. Este já foi há uns 10 anos, portanto, se ela ainda vive, deve ter 84. Na altura que ela fez isso, ela tinha 7 ou 8 anos. Portanto, significa que este testemunho já tem 75 anos à vontade. 75, mais ou menos isso. Foi o seguinte, era mais ou menos 1950, 1940 e tal. A Madeira estava a passar por uma dificuldade extrema. Era a Segunda Guerra Mundial. Não havia comeres como hoje, que veja alguém quando cose, no caso que eu vou dizer, era milho. São 4 pessoas, em vez de ser 4 pratos de milho, tem 8 ou 9. Não era assim. Sabe como é que era? Era um pratinho de milho para a mãe, um pratinho de milho para o marido, um pratinho de milho para a filha e outro para a filha. E a mãe tinha trazido aquele comerzinho ali para cada um. Um prato pequeno para as 2 filhas, uma tinha 7 anos, e com 3 ou 4 chicharros em cima. Foi o testemunho de direito, como ela me contou, não vou dizer agora, era bife. Você vai dizer, já havia bife nessa altura. Foi milho com chicharros, irmãos. E a mãe disse assim, vocês que vão comer. Mas elas andavam a pular para cá e para lá. O que é que acontece? Chega um homem a casa. Ela vai à porta e diz ela assim, mãe, é um pobre, está a pedir comer. E ela vai à porta, a mãe vai à porta e começa a falar com o homem. E o homem diz assim, olha, será que podia-me dar um pratinho de comida porque eu tenho bastante fome? E diz a mãe assim, olha, eu não posso dar, porque o comer que eu tenho é para mim, para a minha filha e para o meu marido. Eu tenho um pratinho para cada um, não posso dar. Mas a pequena, como estava assim toda alegre e feliz, ela disse, mãe, o meu eu dou. E a mãe disse, tu dás mesmo? Olha que não há outra coisa para tu comeres. Ela disse, não, eu dou. E assim foi. O homem comeu aquilo, depois dele comer... Ele agradeceu tanto, ele abençoou tanto aquela mulher, aquela miúda, aquela pequena. Ele abençoou tanto a ela, que faz-me lembrar aquela oração que o Isaac fez em cima do Jacó, que era para o Esaú, bendito. E você sabe, na altura, quando ela me contou isso, com 74 anos, o que é que ela disse? Ainda hoje estou a comer as bênçãos que aquele homem me lançou sobre mim, irmãos. Você está a ver, irmão? Eu estou-me arrepiando até, irmãos. Ainda hoje estou a comer as bênçãos que aquele homem lançou sobre mim naquela altura. Você está a ver a importância que existe no semear, irmãos? Você pode pensar assim, mas na igreja que é bom. Não, irmãos. Sempre que você abençoa alguém, irmãos, você vai ser recompensado. Abra a sua Bíblia em Provérbios 19. E eu estou quase a terminar. Provérbios 19. Diz assim, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício.
ao Senhor empresta, irmãos. Se você vem aqui à igreja, irmãos, o conselho que lhe dou, seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, irmãos. E se por acaso, irmãos, você conhece alguém ou você se cruza com alguém que é pobre, que é necessitado, irmãos, se você puder o abençoar, abençoe, porque aqui diz, ao Senhor empresta ao que dá ao pobre, e o Senhor pagará o seu benefício. Amém, irmãos? Olha, um dia, irmãos, eu estava em casa, já estava vestido pronto para vir para a igreja, e eu era assistente, era de calça preta e camisa branca e de gravata, e eu tinha dito assim, bem, eu tinha dito, tenho que levar alfaces amanhã para 5 irmãos. E pensei assim, quando eu descobri que tinha que apanhar as alfaces, eu já estava vestido e não estava disposto a me trocar de roupa para ir outra vez à fazenda cortar as alfaces. Mas depois lá eu pensei assim, bem, vou com muito jeitinho, vou entrar para as alfaces, e por cima estava chuvinha daquelas chuvinhas assim. Agarrei em 5 sacos, uma faca, e já vou para o meio da fazenda para apanhar as alfaces. E quando eu entro para o meio da fazenda, eu disse, Senhor, ninguém fazia isto por mim. Vê para aqui com este, assim como está tudo, tu sujeita-me sujar para apanhar as alfaces para levar. E você sabe, quando eu me baixei para apanhar as alfaces, veio uma voz e disse, eu te recompensarei. É de Deus ou não é, irmãos? Há pessoas que dizem assim, foi a imaginação da tua cabeça. Irmãos, não foi a imaginação da minha cabeça, que a minha cabeça não estava focada para isso nessa hora, irmãos. Quando eu me abaixei para apanhar as alfaces, eu te recompensarei, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Se você está aqui esta noite e você vive numa situação difícil, irmãos, eu quero lhe dizer, o segredo é semear, é colocar algo na mão de Deus, irmãos. Nós vamos ver uma história que nós já conhecemos muito, que é em 1 de Reis 17. E nós vamos ver, irmãos, uma família, 1 de Reis 17, estava em vias de morrer, irmãos, à fome. Olha, acerca de morrer à fome, irmãos, eu quero lhe dizer, ontem, e tenho não sou eu que tenho, várias pessoas têm, um canal de televisão que dá Observatório do Mundo, não sei se já viram esse, dá um programa, parece que é ali entre as 8, que é Observatório do Mundo, que dá assim várias coisas de várias partes do mundo. E deu, a bem dizer, a só desgraças, e é um retrato daquilo que está a passar no mundo, irmãos. Porque as notícias mais graves não estão a passar nos canais corretos. Passa algumas coisas, mas não estão, irmãos. Várias mulheres falaram, irmãos, eu não sei se é da Birmânia, porque eu não vi do princípio, da Birmânia, do Bangladesh, do Nepal ou da Índia. Eu sei que elas eram extremamente pobres. Havia uma lá que ela nem tinha forças para falar, e entre choro e falando, irmãos, ela disse que o filho dela tinha morrido com 6 anos, e ela disse que não tem dinheiro. Se compra comida, não compra os remédios. Se compra os remédios, não compra a comida. E ela disse, eu não sei se o meu filho morreu com a doença que ele tinha, se foi de fraqueza por causa da pobreza. Entre tantas, irmãos, tantas mulheres que falaram, umas 8, vá lá, não vou dizer tantas, você pode passar que é 20, vi umas 7 ou 8. Mas houve uma no final, irmãos, que ela fez quase que um apelo aos líderes mundiais. Por favor, a nossa situação, irmãos, é por isso, irmãos, que às vezes quando se vê o arroz a 79, 80 cêntimos, você nem imagina pessoas que estão a passar fome por causa disso. Porque a globalização, que isto é, eu não sei quantas pessoas há que dominem o mercado do arroz, mas não são muitos. Não são muitos homens, porque são uns poucos que têm um monopólio disso tudo, que compram aquelas grandes quantidades nestes países assim e controlam tudo isso. Houve uma irmã, sabe como é que ela sobrevivia? Num país que vende arroz aos barcos. Ela disse, e às tocas dos ratos, às tocas, se alguém viu o programa vai ver que eu estou a falar correto, juntava aqueles grãos de arroz que os ratos não comeram, ia para casa, lavava e comia, vivendo num país desses. Mas essa mulher fez um apelo, irmãos. Ela não falou em homens, não falou no Barack Obama, nem nada disso, irmãos. Mas ela fez um apelo aos líderes mundiais, irmãos, para que
fosse criado melhores condições de vida, por quase que eles estão a morrer à fome, irmãos. Ela disse, nem temos roupa, nem temos medicamento, não temos água, não tem nada, irmãos. Estão a morrer à fome, irmãos. E às vezes aqui em Portugal, irmãos, temos tudo, irmãos. Olhando para mim mesmo, 2 arcas cheias dos frigoríficos, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos. Eu não me queixo, irmãos, mas há pessoas às vezes que se queixam com tanta coisa, irmãos. Houve uma que nunca tinha andado de carro, irmãos. Quando ela entrou para dentro do carro, ela disse, mas porquê que as pessoas estão a andar tão rápido, irmãos? Ela disse, miséria, irmãos. Nesses países por aí lá, irmãos. E depois a minha esposa ainda viu um pouco. Mas vamos ver aqui uma história de uma mulher, irmãos, que conhecemos muito bem, irmãos. É uma mulher igual que nós aqui. Se está aqui alguém, irmãos, numa situação destas, veja o que é que esta mulher fez. Às vezes os pastores, quem dá a palavra, irmãos, incentiva você que põe algo nas mãos de Deus, você que semeie, você que põe algo nas mãos de Deus para que Deus possa multiplicar. As pessoas podem estar a pensar assim, isso é que tu querias o meu dinheiro. O prejudicado vai ser você. Em 1 Reis 17, diz assim. Irmãos, eu lendo a história, eu li esta história, porque eu já conheço esta história muito bem, mas eu fui ler o livro da Igreja Católica. Porque às vezes tem lá palavras engraçadas, comparando o livro da Igreja, a Bíblia da Igreja Católica com esta. Você sabe porquê que esta mulher estava com fome? Havia uma grande seca, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Você sabe porquê? Porque o povo tinha abandonado o verdadeiro de Deus e tinha-se afeiçoado mais aos profetas de Baal, que era um Deus lá, diz a Bíblia Católica, em que esse Deus de Baal era um Deus que dava muita chuva. E mesmo por causa disso, quando Deus viu que eles se viravam para eles, aí sim houve essa seca. E esta mulher estava na situação. Quem é que dá a entender o que eu estou a dizer? Foi confuso. Esta situação que nós estamos a ver, vamos ver, desta mulher que estava a morrer à fome, foi derivada ao povo que, em vez de servir a Deus, porque se você vai ler mais à frente, você vai ver que o Elias gozou com os profetas de Baal. Ele disse, vocês tragam 2 bois, um para mim e para vocês. Vocês fazem o holocausto de vocês aí e façam o meu aqui. O dele do Elias, que era o homem de Deus, ele até fez assim um rego em toda a volta para encher de água, que era para ainda mostrar a coisa mais difícil. Que era para eles pensarem, então com essa água aqui nunca mais pega lume. E então os outros fizeram o sacrifício e clamaram eles, e então o Elias começava a dizer a Deus, vocês que falem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja a dormir. E então eles levantavam as vozes e retalhavam-se, e pulos e gritos e não sei o que mais, e não houve resposta nenhuma, porque era um dos falsos, eram esses Deus de Baal. E então o Elias, que era um homem de Deus, que é o nosso irmão, que nós vamos ver quando chegarmos lá, amém? Você não quer ver o Elias? Glória a Deus. Vamos vê-lo lá. Ele clamou a Deus, não há único Deus como tu. E Deus mandou fogo do céu, limpou aquele todo, queimou o boi, limpou a água toda e os outros ficaram todos a ver. E você sabe o que o Elias fez? Depois foi e matou-os todos, porque eles eram falsos. E esta fome, irmãos, eu tenho estado a pensar, irmãos, que agora com estes incêndios foi criado pela Igreja do Monte, o padre Genocêncio, uma coisa assim o nome. Qual é o nome da mulher do pastor Giselo? Recordas-te? O nome do padre é o padre Giselo. Por causa que não houve a festa do monte, ele lá na internet, não sei o que, vai fazer um pedido em todas as pessoas da freguesia ou da cidade podem dar a sua opinião sobre isto, sobre aquilo. Irmãos, e se eu falasse com ele, dizia assim, você sabe que o povo de Deus, quando era derrotado, o que eles faziam? Examinavam as Escrituras para saber as causas das coisas. Examinavam as Escrituras, a Bíblia, para ver a causa das coisas. Porque não é próprio que aquilo acontecesse sempre assim, irmãos. Porque o povo, cada vez mais e mais, está sendo levado à idolatria e isso não é do agrado de Deus, irmãos. Quem é que concorda comigo? Se você vai ler aqui, irmãos, é por causa disso, irmãos. Se você colar mais à frente, não sei, 19 ou 20, você vai ver que o Elias teve um encontro com esses profetas falsos, homens que têm o conhecimento das coisas e não fazem nem ensinam o povo, irmãos. Mas vamos à história. Diz assim aqui em 1 de Reis 17, no versículo 8.
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ora, irmãos, você vai ler a história, irmãos. Deus ordenou a uma mulher viúva que sustentasse o homem de Deus. Mas ele lê a história para trás e para a frente. Fui à Bíblia da Igreja Católica, irmãos, e eu fico a pensar, será que a mulher mesmo sabia? Será que a mulher sabia que ela aqui ia sustentar o homem de Deus? É porque eu não vejo nada, irmãos, que ela soubesse. Ela simplesmente parece que fazia aquilo quase como por obrigação. Mas desde este tinha ordenado uma mulher viva que a sustentasse. Às vezes eu fico a pensar, quem foi o beneficiado? Foi aquele que foi alimentado por ela? Ou foi aquela que o alimentou? Depois de ler a história, você pode fazer essa pergunta. Quem foi o beneficiado? Foi ele que foi para a casa dela, sentou-se no sofá e ela trouxe-lhe o comerzinho? Ou foi ele? Foi ela? Oh, glória a Deus. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou-lhe e disse: traz-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Irmãos, há 30 e tal anos, há 36 anos, eu nunca tinha ido ao Porto Santo, e a primeira vez que fui ao Porto Santo foi incentivado por um tio da minha esposa, que era a Conceição, que trabalhava ali na Pomol, e então ela tinha uma amiga do Porto Santo. E como nós não conhecíamos nada daquilo do Porto Santo, lá então a tia da minha esposa disse: olha, vocês vão, e quando vocês chegarem ao cais, tem umas palmeiras, e a senhora vai estar lá. E tem essa imagem nítida, igual como estou a ver vocês aí. Chegamos, pusemos os pés assim no cais do calhau, tem assim aquelas palmeiras, e de lá estava assim uma senhora assim, de braço assim, a olhar para a gente, e disse: Salete, é aquela senhora que está lá. E chegamos lá, não tinha nada que errar, era ela mesmo. Assim eu fui como o Elias, desde disse: vais a Sarepta, que decidiu, e eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. E chegou ele lá, e ele viu logo uma mulher viúva, se calhar de vestido preto, e ela estava baixa a apanhar lenha. A Bíblia diz dos cavacos foi alguém que cortou a árvore e ficou aquele pedaço só assim no fundo. Quem está a entender? E depois vamos ver a história. E indo ela a buscá-la, a água, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, ele pedia água e depois disse: agora traz-me um pedaço de pão. Porém ela lhe disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos, morramos. Portanto, ela nem tinha pão feito, irmãos. E a farinha que ela tinha, se calhar, nem dava para um pão, irmãos, grande. E o homem de Deus disse: faz um bolinho disso primeiro para mim. Irmão, mas que esquisito, irmãos. A mulher mesmo arrasca, irmãos. E ele ainda teve aquela lata, aquela ousadia: faz disso primeiro para mim. Mas o segredo está aqui. O segredo está aqui, irmãos. O que é que ela fez? Ela obedeceu. Quando você vem à igreja, irmãos, e que o pastor fala, se você reconhecer e obedecer, você vai ser abençoado, irmãos. Porque você sabe o que é o problema muitas das vezes? É haver murmuração. É haver incredulidade em relação à palavra que é dada. Ele quer que é meu. Eu estou a falar, irmãos, porque cá sei que estou a falar. E perdi um carro já faz anos por causa disso. Eu perdi um carro. Eu estava na igreja e o pastor nesse dia, ele parece que falou demais. Você sabe o que é falar demais? Ideia, disse: fogo, mas este gajo quer mesmo pequeno. Ideia, isso meio, tempo de fome, você tem um projeto, ponha Deus à prova, e a Bíblia diz: provai e Deus é bom. E disse: tu vais-me agarrar, vai ser mesmo. E eu mantei-me ali firme, ali firme. E disse: a minha carteira aqui ninguém toca. Vai ser mesmo.
E disse a minha mulher na rampa, para tomar a caminhonete: nunca vais trazer a carteira para a igreja. Eu tinha tirado carta há pouco tempo, mas o dinheiro para o carro não havia. Houve para a carta de condução, já foi bom, agora o carro espera. Irmãos, isto foi mais ou menos 1 hora e picos, 1h10, 1h15, que o aceitemos eu e o pastor, e irmão, mas aquilo era mesmo para mim, irmãos, fogo. Eu só tinha 7 contos, 7.000 escudos. Era tudo quanto eu tinha no banco, em casa, era só aquilo que eu tinha mesmo. Que não havia dinheiro para mais. Era aquilo que eu tinha. E eu cada vez mais duro. 6 horas da tarde chegou ao homem a casa e disse assim: a irmã Martinha, na verdade, eu tinha dito que lhe ia dar um carro. Mas Deus disse-me para você se pôr bem com Deus em primeiro lugar. E eu disse: fogo, toma. Irmãos, e o carro estava lá. E ele já tinha-me dado uma voltinha com o carro dele, que era para mim. E você sabe, irmãos, o que aconteceu? Por causa de fechar, veja que esta mulher, irmãos, o homem disse: traz um bolo, disse para mim, faz primeiro para mim. Na Bíblia Católica está mais explicado. Faz primeiro para mim, e depois de tu trazeres para mim, então vais fazer para ti e para o teu filho. E ela não disse: mas o pequeno não comeu nada em Deus, ele está morrendo de fome. Por favor. Não, ela fez primeiro para o homem de Deus, irmãos. É assim você está aqui, irmãos, se você trouxer primeiro para Deus, irmãos, Deus não vai permitir que você morra à fome, irmãos. Deus vê a sua atitude. E você sabe que às vezes são criadas situações, mesmo para ver para que lado é que nós pendemos. Não é que Deus nos tente, irmãos, mas Deus prova-nos. Para ver o nosso coração para que lado é que está. E você sabe que isso não é para destruir você. Antes, pelo contrário, para ir levar você. Amém? É para ir levar você. E dou glórias a Deus, porque esta irmã viúva, que tinha um filho, não tinha ninguém de família por perto. Você sabe que muitas das vezes é bom que os crentes estejam a sós, que não tenha mais ninguém a quem pedir, para ver a mão de Deus na sua vida. Eu já pensei muitas vezes, muitas situações, irmãos, passar a extrema dificuldade, mas entre o passar a dificuldade e ver a mão de Deus, e prefiro passar a dificuldade e ver a mão de Deus, do que passar uma dificuldade e ter alguém que me ajude e não ver a mão de Deus. Quem é que está a me entender? Irmãos, eu quero dizer a você, é tão saboroso, é tão gostoso ver a mão de Deus, é tão gostoso, tão saboroso, tão prazeroso ver a maneira que Deus trabalha. E depois daquilo passar, eu disse: mas como é que foi possível, irmãos? Deus tocar em corações duros e Deus fazer com que a pessoa nos abençoe. Entre passar dificuldades e ver a mão de Deus, e prefiro passar a dificuldade e ver a mão de Deus do que passar uma dificuldade e alguém: toma, meu filho, e depois nunca vê nada. Quem é que está a entender, irmãos? Irmãos, não sei que ele vou ler. Diz assim: Elias lhe disse, no 17, não no 13, não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz conforme a tua palavra, porém, faz disso, primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Agora eu pergunto: quantos dias foi que houve sem chover? Quantos dias? Agora, eu quero dizer mais uma coisa. Vamos pôr para o mais fácil. A semelha, a batata, semeada na terra, para ela necessita ao menos 3 meses. É, não é verdade? O feijão, 4, 5 meses. A cebola, 5, 6 meses. Irmãos, e a Bíblia diz no versículo mais abaixo, no 15, e foi ela e fez conforme a palavra do Senhor, assim como ela, ele e sua casa, muitos dias, irmãos. Quantos dias? Muitos dias, irmãos. Por ela obedecer a Deus, por ela pôr algo que lhe fazer-lhe falta nas mãos de Deus, Deus pegou naquele pouco e Deus multiplicou, irmãos.
O segredo está em semear, irmãos. Não coma a semente, irmãos. Ponha sempre de parte uma parte que é para Deus, irmãos. Seja fiel a Deus, irmãos. E tenho, irmãos, muito mais testemunhos para contar, mas, por favor, não vou contar só testemunhos que depois não prestam. Mas eu digo, um dia estava um pastor que convidou-me para falar de finanças e ele disse assim: irmão Martinho, mas você não fala tanto de testemunhos. Porque as pessoas realmente, vamos ser sinceros. O que firma você não os testemunhos, é a palavra de Deus. O que faz você se segurar é a palavra de Deus, porque Deus nunca falhou. Jesus nunca falhou. A palavra dele é que é verdade e eu posso falhar. Mas eu fui para casa e pensei assim: oh Deus, aquele pastor disse-me aqui para não dar testemunhos, o que é que eu faço? E uma força dentro de mim dizia assim: Martim, sempre que tu dás testemunho daquilo que eu tenho feito, estás a exaltar e glorificar o meu nome. Eu disse: glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Então vão-me calar a boca. Irmãos, eu já falei, irmãos, com irmãos crentes, que eles não têm nada para contar, nem de uma situação que Deus o livrou. Nada. Ou vão à igreja. Oh, irmãos, você vem à igreja, irmãos, você tem coisas para contar, mas não tem que ter, irmãos. Na área da saúde, na área deste, na área daquele. É, não é verdade? Quem concorda comigo? Sempre a gente vir à igreja, irmãos, e sermos uns derrotados, assim, oh, irmãos, então é melhor ficar em casa, irmãos. Irmãos, eu dou os meus dízimos e dou as minhas ofertas. Eu não dou, como é que diz? Não devolvo a Deus, irmãos, porque eu sei que, irmãos, que Ele é um bom multiplicador, irmãos. Ele multiplica, irmãos, Ele vê as minhas atitudes, Ele vê, irmãos. E se há uma coisa, se há coisas que eu gosto de ter coisas nas mãos de Deus, porque eu sei que a seu tempo Ele vai multiplicar, irmãos. Quando menos a gente espera, Ele vai multiplicar na nossa vida, irmãos. A gente pensa: mas eu já queria para hoje, mas se calhar Deus sabe que você vai precisar mais para a frente. E quando Ele vier, Ele vai trazer boa medida recalcada e seco, daí transbordado, Ele vai estar no nosso regaço, irmãos. Amém? O que significa viver pela fé, irmãos? Significa imitar o agricultor. O agricultor tem que estar constantemente a semear, irmãos. Para quê? Na casa do homem diligente, sabe o que há? Na casa do homem diligente, do homem que trabalha na agricultura, que faz isto e semeia, há abundância, irmãos. Na casa daquele homem que, irmãos, é assim: o meu dinheiro é para se gastar, para beber vinho, daqui não sai nada. Ninguém, irmãos. Mas aquela pessoa que dá, irmãos, dá a este, dá aquele. Só que semeia aqui, semeia agora, irmãos, vai produzir fruto, irmãos. Vai haver multiplicação nisso, irmãos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Mas antes eu vou orar. Ó Pai, graças te dou, Senhor. Porque esta é a palavra que é aquilo que eu tenho vivido na minha vida, Senhor. Porque pela tua graça bendita, Senhor, tu tens mostrado, Senhor, que na verdade o segredo é dar para receber. Porque ninguém pode colher onde não semeou. Mas graças te damos, Senhor, porque ouvimos a tua palavra, Senhor. Ela é a verdade, Senhor. E a cada dia tu nos estás a limpar os nossos corações para que nós possamos pôr a tua palavra em práticas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa todos estes meus irmãos, que o Senhor Santo Espírito fale com cada um deles, os de direção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a palavra, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E termina assim. Glória a Deus. Quem é que entendeu a mensagem? Quem é que tem alguma dúvida? Muito bem. Sabe uma coisa, mais importante, esta mensagem que o pastor Martinho falou, como vocês sabem, era para ele ter dado naquela quarta-feira, que ele teve que sair por causa da minha avó ter ido para o hospital. E deu para perceber que ele tinha isto assim aqui entalado para dar. Mas sabe uma coisa, mais importante do que o nosso testemunho é importante para nós glorificarmos a Deus. Mas para a sua vida, aquilo que você precisa é compreender a palavra de Deus. E alguém pode perguntar assim: mas porquê que se fala tanto de dinheiro na igreja? Porquê? Quem é que já se confrontou com uma situação em que alguém perguntou a si: porquê que tu tens que dar dinheiro na igreja? E eu pergunto: você tem que dar? Alguém obriga você a dar? De certeza. Mas sabe uma coisa? Eu vou fazer esta pergunta e eu vou esperar alguma resposta. Qual é
a maior forma de nós demonstrarmos amor? Quem está aqui que é pai e que é mãe? Qual é a melhor forma de você demonstrar o seu amor para os seus filhos? É dar. É ou não é? Você dá. Você dá. Sabe quem foi o maior exemplo disso? Foi Deus. Sabe porquê? Porque lá em João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é que é aqui o mundo? É a terra, é o planeta, são as árvores, é os passarinhos. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. Deus amou o mundo, Deus o amou a si, Deus o amou a mim de tal maneira que a maior forma de Ele expressar esse amor foi dar aquilo que lhe era mais querido. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Quem tem Jesus no seu coração sabe que a melhor forma de você expressar o seu amor por Deus é você dar. O dinheiro também, mas é dar a sua vida, é dar o seu serviço, é dar a sua confiança, é dar o seu total ser a Ele. O dinheiro é só uma pequena parte daquilo que você pode dar a Deus. É só uma pequena parte, irmão. Nós vivemos numa sociedade em que a gente quer ter coisas, é tudo para mim, é meu. E a Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Quem é que está aqui que gosta de receber? Levanta a mão. Eu gosto de receber, irmão. Eu gosto de receber. Eu gosto de receber prendas quando faço anos. Gosto de receber prendas no Natal. Mesmo quando eu não faço anos, nem é Natal, e gosto de receber. Eu gosto de receber. Mas a Bíblia diz que melhor coisa é dar. Porque dar... Quando você dá, você põe em prática, você põe em funcionamento uma regra e não há nada. Ouça, quando você dá, não há nada que possa impedir essa lei de entrar em funcionamento e de produzir fruto na sua vida. Quem é que está aqui que já disse: quem me dera ter um carro novo? Eu já disse. E quem é que já pensou assim: quem me dera ter dinheiro para oferecer um carro novo a alguém? Irmão, a gente quer me dera ter um carro novo, quem me dera ter uma casa nova, quem me dera ter isto, quem me dera ter aquilo. E eu penso: quem me dera ter dinheiro para oferecer um carro a alguém? Quem me dera ter dinheiro para oferecer uma casa a alguém? Está a compreender? Mas esta mentalidade de você ser liberal para dar e dar para Deus, vem, sabe como? Quanto mais você confia em Deus, mais você dá a Ele. Primeiro você começa com medo. Primeiro até você pode começar porque até pode se sentir envergonhado porque a pessoa ao seu lado está a dar e você não está a dar. A primeira oferta pode ser assim. A segunda você vai dar até que vai chegar uma altura em que você vai dar: Senhor, está aqui. É para ti. Olha, é teu. Amém? Antes de nós irmos semear, eu quero fazer a oração mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Como eu disse em João 3,16, disse que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que tudo aquilo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, se eu crer em Jesus eu não vou morrer? Sim e não. Sim e não. Se você crer em Jesus, se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai passar por uma morte que todo o homem, toda a mulher vai ter que passar, que é a sua morte física. O nosso corpo vai morrer. O nosso espírito vai se separar do nosso corpo, porque o nosso corpo é apenas um casaco. É pó da terra. Deus pegou o pó, uma massa informe, e a Bíblia diz que Ele soprou o sopro de vida. Porque antes de Deus soprar o sopro de vida, nós éramos terra. Quem é que já ouviu num funeral? Pó ou pó? É verdade ou não é? Cinza a cinza. Do pó foste tomado e ao pó tornarás. Essa morte todos nós vamos ter que passar. Mas há uma morte que Jesus passou por essa morte para que você e eu não tenhamos que passar.
E eu sei que aquilo que mais custou a Jesus, quando ele estava lá na cruz, antes de ele estar na cruz, porque quando ele foi para a cruz, ele já sabia aquilo que ele ia fazer, já tinha tomado a decisão no seu coração. Mas quando ele estava lá no jardim, e que ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque ele sabia que lá na cruz, ele ia ficar totalmente separado de Deus. Você vai morrer, eu vou morrer. Mas eu quero que você saia daqui com a mesma certeza que eu tenho. Que quando você passar essa morte física do seu corpo, você do outro lado não vai estar morto espiritualmente. Você vai se encontrar com Jesus. Irmão, é disto que se trata. Nós estarmos aqui, semana após semana, domingo após domingo, ano após ano, é porque nós temos uma esperança que um dia nós vamos estar com Jesus. Toda a gente, cabeça baixa e de olhos fechados. E se está alguém aqui neste lugar que diz assim, uau, Cristina, eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim. Nunca ninguém me tinha dito que eu poderia correr o risco de ficar separada de Deus para sempre. Mas eu não quero ficar separada de Deus. Eu quero um dia, quando eu partir desta terra, saber que eu vou para o céu. E se você está aqui e você deseja fazer esta oração, levanta a sua mão. Toda a gente de cabeça baixa, não quer que ninguém fique envergonhado ou constrangido. Ou assim, levanta a sua mão bem alto, para Jesus ver, para eu ver também. Glória a Deus. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu vou pedir que toda a gente fique de pé. E você vai repetir esta oração. Pai, esta noite eu estou aqui na tua presença e reconheço a minha condição de pecador. Eu sei que eu falho e reconheço que preciso de um Salvador. E eu sei que só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que me leva ao Pai. Nesta noite, eu confesso Jesus Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu desejo, a partir de hoje, viver para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Entrego-te agora a minha vida, o meu coração, tudo o que eu sou, eu dou a ti, para que tu cuides, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Você sabe uma coisa? O maior milagre de todos acabou de acontecer aqui. Nós começamos esta oração a dizer, eu sei que eu sou um pecador. E por todos nós fizemos esta oração. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe. Sabe uma coisa? Neste lugar aqui, neste momento, não há nenhum pecador. O seu espírito está perfeito. Você está pronto para ir para o céu com Jesus. É este o milagre da salvação. É o preço que Jesus pagou. Não é por obras, não é por aquilo que você possa fazer, é por aquilo que Jesus fez. E agora sim, você é um filho de Deus, você está salvo. Você que venha ouvir a palavra de Deus, venha conhecer aquilo que Deus é, para que você possa viver uma vida vitoriosa. Amém? E agora sim, aqueles que de coração voluntário quiserem semear para Deus, você possa vir aqui à frente. Venha com alegria, porque a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria. E se você vem para dar, dê com alegria. Pode até vir saltando, correndo, pulando, batendo palmas. A alegria é isso, não é? Mas também há quem venha chorando. Também há. Há ou não há? Não há ofertas que a gente faz chorando? Ah, pois é. Mas a Bíblia fala que depois vamos escolher aos molhos e sairemos triunfantes. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu, em posição de receber. Veja lá, não lhe cai agora um saco de dinheiro do céu e você não tem como agarrar. Não, levanta a sua mão e diga assim, obrigado, Senhor. Tudo vem de ti. E para as tuas mãos
nós devolvemos e recebemos em volta, multiplicado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Tu me dás na minha vida, em nome de Jesus, amém. Ora sou eu, Pai, eu declaro que neste lugar nunca haverá nenhuma necessidade. Neste lugar, Senhor, não haverá ninguém em dificuldades, Senhor, mas todos nós temos as nossas necessidades supridas pelas Tuas riquezas, Senhor, que elas não falham, elas são imensuráveis, em glória por Cristo Jesus. E toda a honra, toda a glória para Ti, Senhor. Tudo vem de Ti e para Ti, Senhor, nós damos em forma de louvor e em gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.